Então, estudantes, estamos na fase de estudo dos materiais de construção, que são inúmeros, são vários. O material difere de ferramentas no sentido de que o material é o produto de inúmeros elementos, né, conforme já vimos, e uma ferramenta é um equipamento acessório que auxilia o profissional de desenvolver uma atividade ou tarefa dentro do processo de construção que já vimos, já percebemos, né? Os materiais podem ser de origem, podem ser classificados mediante a origem ou obtenção mediante a função e propriedades. E o primeiro material a ser retratado é a madeira, sendo que não foi o primeiro a ser explorado pelo homem, mas sim a pedra. Mas é uma das mais antigas, pois a sua aquisição é super fácil, pois a sua aquisição é natural, tal como as pedras. Outros materiais, como por exemplo materiais cerâmicos, são de origem artificial, não é? Que aí já é outra coisa, né? Que requer de processos industriais para que então, esse material seja usado, né? Ou seja concebido, mas a madeira ela pode ser extraída, pois a sua produção é natural, a sua origem de origem natural. Ela origina-se de reservas florestais ou provém da parte lenhosa dos arbustos ou vegetais superiores, no caso de árvores e por aí afora. Digo isso porque nenhuma planta apresenta ou fornece vegetais inferiores, como plantas não têm a parte não fornecem, não têm a parte lenhosa, né? Que é então a chamada madeira. Então, a madeira pode participar provisoriamente ou definitivamente em todas as etapas da obra. A sua produção obedece o corte de árvores, né? E desenvolve-se na toragem, falquejamento, secagem, desdobre e aparelhamento ou empilhamento de peças. Ao proceder-se o corte, primeiramente faz-se um estudo dendrométrico como é que se chama aquilo então? Para determinar o volume, a qualidade pretendida, o número de árvores a serem, a espécie lenhosa também a ser abatida, a ser extraída, percebem? Essa atividade não é desenvolvida em qualquer local, em apenas reservas florestais permitidas, né? Porque após o corte ou derrubo de árvores, a empresa deve ter a ciência de então plantar, não é? No local de uma, plantar mais três, para que esse recurso não seja escasso, que é a madeira, né? Lembrando que essa madeira, essa árvore, para atingir a altura que atinge, para atingir a formosura e configuração que atinge, é mediante então tempo, e o tempo não é de 2 anos, são muitos anos. Então, se apenas extrairmos e não plantarmos, ali os recursos não vão se renovar, percebem? E infelizmente a construção lida diretamente com o ambiente, destrói o ambiente, essa é a pura realidade, para que as zonas sejam urbanizadas e para então responder à demanda de pessoas ou de habitantes, né, da terra e que precisam de habitação, que precisam de benfeitorias como estradas, benfeitorias como pontes, benfeitorias como meios de sustentabilidade também, percebem? E depois de cortar, depois do corte, que é efetuado na parte mais abaixo, faz-se a toragem. A toragem é o corte, a subdivisão do comprimento da parte lenhosa em toras, né? De modo a facilitar o transporte desses mesmos elementos, porque nesse local, após ser cortado, são transportados, então muitas das vezes não condizem, a sua extensão não condiz
com a área do caminhão que transporta ou do veículo que vai transportar, então são subdivididas em toras. E depois faz-se então um foquejamento, que é a retirada da periderme da parte lenhosa. Podem ver aqui acima a pele, né, vamos assim dizer, num termo vulgar, da parte lenhosa, né, é retirada, é a casca, perceberam? E depois faz-se a secagem, que pode ser natural, que é a secagem que expõe o material à luz, às condições climáticas naturais, ou artificial ou em estufa. Mas antes da secagem acontece o desdobro, porque o interior da parte lenhosa, para a sua sustentabilidade, absorve, né, água. Então essa água ou essa parte hídrica deve ser separada para que, quando empregue na construção, não apresente deformações consideráveis, porque, se notarem, façam essa experiência, qualquer caule ou qualquer tronco, qualquer galho de uma árvore, quando cortado e lançado fora, ele perde a sua parte hídrica, né? A sua água de constituição, água livre ou água de impregnação. E ao perder essa água, acontece então o famoso fenômeno de dirretratilidade, que é a diminuição do volume lenhoso mediante a evaporação da umidade contida nesse lenho, né? Depois do desdobro, assim, então é que faz a secagem, que pode ser em natural ou em estufa. A estufa é o local em que se aumenta propositoriamente a temperatura, para que essa umidade seja evaporada, seja consumida. É só lerem as entrelinhas no rodapé que irão perceber, que irão notar. A vantagem da secagem é que ela diminui consideravelmente o peso do material, favorecendo o transporte e a aplicação, e torna essa peça estável e resistente aos agentes de deterioração, como fungos e por aí afora. O desdobro ou desdobramento pode ser normal, quando feitos cortes retos, conforme mostra na figura 2, e radial, quando efetuados cortes em raios. Este desdobro é realizado em serrarias, e mediante a apresentação após o desdobro da peça, ela pode ganhar inúmeros nomes mediante a sua espessura e largura, sendo que o comprimento pode ser desprezível, é desconsiderável, pode ser qualquer um, mas a espessura e largura, quando apresentam essa espessura, essas dimensões, têm nome. Por exemplo, os pranchões, se a espessura for maior que 7 centímetros e a largura maior que 20 centímetros, então tem o nome de pranchões. Se estiver no intervalo de 4 a 7 centímetros, então, e a largura for maior que 20 centímetros, então estamos em presença de uma prancha, e por aí afora. Esses são os nomes que as peças ganham mediante as suas dimensões. Características técnicas da madeira: ela tem resistência mecânica superior ao betão, no que concerne a resistir aos esforços de compressão, tração e flexão. Falamos dos esforços mecânicos, que são esforços físicos, né, que qualquer material recebe, né, na construção recebe e transfere a outrem ou não. Pode ser compressão, flexão, tração e por aí afora. Compressão é o esforço efetuado no sentido de comprimir ou reduzir a extensão do corpo. Tração no sentido de alongar a extensão do corpo, e flexão no sentido de fletir a parte
a extensão desse corpo, perceberam, né? Abaixo tem o peso próprio reduzido, por meio de secagem natural artificial, a resistência a choques e esforços dinâmicos. A madeira absorve impactos que romperiam ou quebrariam outros materiais, né? Sendo que também, né, por exemplo, se golpearmos violentamente com qualquer material, uma madeira bem tratada e com espessura concebível, ela absorve esse impacto e não apresenta nenhuma deformação, mas outros materiais podem apresentar deformação, como por exemplo o tijolo e por aí afora, dependendo em detrimento do tipo de força aplicada e por aí afora. Resistência, apresentação de boas características de isolamento térmico e acústico. Isolamento térmico, isolar temperaturas, podem ser frias ou quentes, ou até sim, isolar temperaturas. E a absorção acústica. Se fizer um exemplo, por exemplo, nós temos os fósforos, né? Quando a parte que contém, então, aquilo acho que é pólvora, algo do gênero, né? Que arde, né? E a parte em que seguramos não é transmitido a temperatura que é notória na outra extremidade, né? Porque trata-se de uma madeira. Se for um metal, ele automaticamente transfere a temperatura de uma extremidade para outra. Tanto é que as coxas né, para quem entende de culinária e cozinha, as coxas têm um revestimento na parte em que é destinada a segurarmos, né? Porque ela transfere a temperatura de uma extremidade à outra. Tanto é que uma coxa, se não tiver essa proteção ou essa parte, ela queima-nos, né? Porque transforma uma temperatura para outra. Essa é uma das características técnicas. E abaixo tem a facilidade de ser manuseada, adaptação e simplicidade de ligações, né? A madeira de fácil manuseio pode ser ligada com outro material qualquer, pode fazer várias ligações, pode-se criar-se variados móveis, variadas peças com as peças de madeira, né? Cilíndricas, triangulares e por aí afora, e adaptam-se facilmente também e têm um custo reduzido de produção, tanto é que a sua produção é natural e é em abundância, é diferente do metal. O metal ele é extraído através de uma, como é que se chama aquilo? Junção de minérios, né, ou minerais, né, que por meio de escavações e por aí afora. Já a madeira é diferente, a sua aquisição é muito fácil, tanto é que é um dos materiais mais antigos empregados na construção e tem a vida útil prolongada quando convenientemente preservada e tem um custo baixo de manutenção. Apresenta uma infinidade de padrões decorativos e estéticos, né? E aqui abaixo temos ilustrações da constituição da madeira, o apanhamento das peças, a forma como é empregada na construção para acabamentos, para pavimento e por aí fora. Abaixo tem as características físicas das madeiras, que são a umidade, retratilidade, densidade, condutividade elétrica, térmica, condicionamento acústico. Então, a umidade refere-se aqui no rodapé conseguimos notar e ver que a umidade é mediante o desenvolvimento da árvore, não é? Para árvores, para os vegetais superiores desenvolverem-se, alimentam-se, né, da parte hídrica, né? Absorvem a umidade e conservam no seu interior, tanto é que são seres vivos, né? Porque nascem, crescem e morrem. E possui na sua constituição, no seu interior, água de constituição, que é a água que está presente pela combinação química dos principais constituintes do material lenhoso, né?
quer dizer, todo o material, todas as partes que constituem o lenho estão envolvidas com a parte hídrica aqui, o cerne, o aborno, né? Elas estão envolvidas com a água de constituição, que é água que já para a árvore para desenvolver, né? Deve ter esse tipo de umidade. Depois tem de parte hídrica ou de água. Depois tem a água de impregnação, que como é que chama isso? Que é aquela que é retirada quando é feita a secagem natural por exposição ao ar. Essa água começa a evaporar, que é a água de impregnação. Água livre é aquela que vem do exterior, né? Vem do exterior para o interior, através de chuvas ou qualquer atividade. Ela vem do exterior e passa pela periderme e aloca-se no interior, infiltra-se, né? Perceberam? Depois tem a retratilidade, que é o comportamento que as madeiras apresentam variando de dimensões ou volume, quando há alteração no seu teor de umidade. Depois temos a densidade, que é a massa volúmica, ou a massa volumétrica. A densidade do objeto é mediante a relação da massa e do volume, não é? Densidade refere-se à densidade, ao seu volume, à sua massa, peso e volume, perceberam? Baixa condutividade elétrica, a madeira seca, ela resiste ou isola a eletricidade. Quando úmida, ela conduz essa eletricidade. Condutividade térmica, a madeira termicamente é um mau condutor. No que toca à temperatura, ela separa temperaturas, né? Se uma parte da madeira estiver a arder, a outra parte não será transferida essa mesma temperatura. Tanto é que tem apresentações excepcionais a incêndios, não propaga incêndios, resiste ao calor ou ao fogo a temperaturas de até 275 graus Celsius, quando convenientemente tratadas, né? A madeira, aqui abaixo diz assim, a sua velocidade de combustão ou de calcinação ou queima vai na ordem de redução de 10 milímetros por cada 15 segundos, né? Outros materiais como o plástico propagam rapidamente e facilmente o fogo. Condicionamento acústico, a madeira apresenta-se como um material que separa os níveis acústicos ou sonoros, né? As ondas sonoras, e enfraquecem-os, de modo com que a propagação no interior e no exterior de um compartimento revestido em madeira, há uma atenuação na parte interior, na parte exterior, ou vice-versa, como por exemplo, se o interior estiver coberto com a madeira, o volume de ondas sonoras do exterior para o interior será reduzido. Perceberam? Depois, aqui tem os processos de preservação da madeira. A madeira, após ser extraída, ela deve ser preservada para que haja então durabilidade como material de construção, não é? Uma madeira que vai ser emprego como pilar, como poste de distribuição de energia elétrica, como ponte, né? que vai estar em contato permanente com a água, deve passar por processos de preservação eficientes e eficazes para essa finalidade, não é? Então aqui nós temos três campos três tipos de processos de preservação que variam mediante como é que se chama isso? Mediante a finalidade dessa peça de madeira. Se a peça de madeira for destinada a atividades cotidianas, né? Atividades como, por exemplo, como forros, revestimento em madeira, revestimento de telhados em madeira e por aí afora. Esse processo de impregnação artificial
é apenas na parte superior, como podem ver aqui nessa imagem da figura 6. É apenas na parte superior da madeira, né, com um verniz e com produtos, né, é, com pinturas, né, superficiais ou imersão dessas peças, né, a esses produtos de preservação, né, ou a esse processo de preservação. Essas madeiras são destinadas a ambientes cobertos, protegidos, porque elas são de fraca durabilidade, percebem? Porque apenas foi tratada superficialmente. Para locais fechados, locais que não estão expostos continuamente à ação do calor, à ação de umidade. Depois temos o processo de impregnação sob pressão reduzida, que é a parte que faz uma impregnação menos profunda apenas na parte do alborno. O alborno é a parte, como vemos aqui, essa parte que precede o núcleo ou o cerne. A parte lenhosa mais clara, né? Vamos assim dizer. E a parte lenhosa mais central e mais escura é o cerne. Então, a impregnação reduzida é apenas na parte, atinge apenas o alborno todo, não é? Quer dizer que o alborno todo é submetido a esse tipo de tratamento. E por fim tem a impregnação sob processo elevado ou em autoclaves. Essa impregnação, esse processo de tratamento é destinado apenas para objetivos de produção industrial, no caso de postos de redes de transmissão de energia, distribuição de energia, em pilares de madeira, peças imersas e por aí afora. Aqui refiro-me a pontes em madeiras que estão constantemente em contato com a umidade, não devem passar por esse processo de preservação. Aqui temos uma imagem na figura 7, onde mostra ou retrata a impregnação em autoclaves, né? Abaixo temos aqui as imagens de como é que é decorrida a secagem natural da madeira e como é que é feita então a secagem artificial. Se acompanharem os vídeos passados ali, podem perceber como então, partilhados no WhatsApp e no Facebook também, no Messenger, podem perceber que como é então feito esse tipo de preservação ou secagem natural ou artificial. A natural é somente aqui em campos, em rua, cria-se ruas, né? Mas essas madeiras recebem uma proteção contra as chuvas ou umidade. Elas ficam em um tempo expostas à temperatura ambiente, ao calor, ao sol, de modo então a reduzirem ou extrair-se a sua umidade, né? E já na artificial liga-se, né? Ou seja, aumenta-se as temperaturas, como é que chama-se? Aumenta as temperaturas tensionalmente, né? Propositalmente, de modo com que ela então absorva a umidade contida nas peças de madeira. Abaixo tem as atividades do aluno, que são por aí 10 questões, vou ver o tempo, vou separar para não ser algo muito